Salve Maria! Hoje, dia 28 de janeiro de 2021, da terceira semana do Tempo Comum, quinta-feira, celebramos a memória de Santo Tomás de Aquino. E o Evangelho de hoje encontra-se em São Marcos, no capítulo 4, dos versículos do 21 ao 25. Do Evangelho segundo Marcos, naquele tempo Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, nosso Senhor nos fala destas duas parábolas, de um certo modo, duas comparações ilustradas pelos provérbios e entremeadas de palavras de exortação. Primeiro, ele nos fala desta realidade da lâmpada que deve ser colocada no alto e não debaixo de um caixote. Por quê? É necessário que a gente possa enxergar. E Jesus nos fala dessa realidade. Tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Nosso Deus é um Deus que tudo vê. E não adianta a gente pensar que vai se esconder de Deus, esconder-se da sua manifestação, esconder-se da sua graça, da misericórdia, Porque não existe pecado que Jesus não perdoe. Porque é necessário para cada um que peca buscar a misericórdia de Deus, arrependendo-se dos seus pecados e buscar uma santa confissão. Com certeza é viver esta experiência sabendo que o Senhor está conosco e que nos ama e nos quer felizes. E então, essa experiência muito simples do dia a dia, Jesus nos fala para que a lâmpada seja colocada do alto. Assim é o Cristo. Jesus, que colocado ao alto, nos atraiu para si, mas com a sua luz iluminou a nossa vida. Há pouco celebramos o Natal, quase um mês, E claro, o Natal é Cristo, É Cristo que dissipa as trevas e com a sua luz nos ilumina. A outra realidade que é colocada diante dos nossos olhos, e tão dura e tão forte, que Jesus nos diz é: com a medida, com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, E aqui nós caímos no campo, quantas e quantas pessoas vivem o julgamento, Então, medir o outro é viver esta realidade do julgamento. Pessoas que medem o outro pela forma que se veste, pelo tipo de cabelo, de como o cabelo está arrumado, E tantas outras realidades que pode até cair no racismo. Quem ama a Cristo, quem vive a experiência com o nosso Senhor, não deve ter estes comportamentos, não deve. Quem é você para julgar o seu próximo? Quem sou eu para julgar o próximo? Claro que a gente tem este ranço de pecado, que muitas vezes nos joga para lá e para cá e a gente faz muitas vezes comentários infelizes, criticando, falando mal de pessoas, mas nós sabemos, Jesus não deseja que nós vivenciemos estas realidades, mas que vivamos a sinceridade. É melhor calar, se não vai dizer algo que edifique, que cresça o outro, Não adianta a gente viver de mentiras, de falsidade. Jesus quer que nós vivamos na sinceridade, sendo construtores de um reino de esperança e de um reino de amor. E então, claro, quando a gente pensa na eternidade, é isso que Jesus quer nos dizer. À medida com que medides, sereis medidos, Então, a cada vez que nós vamos medindo o outro, nós também seremos medidos.
E claro, a gente vê na perspectiva da eternidade, saber que se nós vivenciarmos a justiça em vez do julgamento, nós seremos contados entre os eleitos de Deus. Seremos capazes de viver em profundidade toda esta realidade e experiência do amor de Deus. Então o convite de Jesus está feito para cada um de nós, para que sejamos capazes de viver estas duas realidades. Primeiro, viver na luz de Cristo, sem nada de escuro, sem nada de escondido. E a segunda realidade, não julgarmos, não medirmos o nosso próximo, mas, acima de tudo, viver na esperança, orar pelos outros e viver em harmonia. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.